Perfeito. Vamos começar aí o nosso treinamento. Vamos lá. O tema de hoje é sobre o uso da inteligência artificial no direito. Eu acho que é um tema que, assim, tá super, super em alta. Todo mundo quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, até porque até então tecnologia e direito não eram coisas muito compatíveis, né? Às vezes a gente procurava direito porque não queria saber de matemática, ou então porque gostava muito de ler, gostava muito de falar, de argumentar, era a pessoa da confusão da família. De repente você escolheu esse curso por conta disso, né? Eu escolhi meio que cair de paraquedas no direito, mas eu gostava muito de falar, de debater, de argumentar, então me vi dentro de uma área que tinha um pouco a ver ali com os meus interesses. Mas nesse momento atual do direito, nós estamos passando por uma transição, uma transformação, justamente por conta de todo esse momento de evolução tecnológica que o mundo hoje está vivendo. E isso está impactando diretamente o direito e também a advocacia propriamente dita. O como se advoga, como ser um advogado, hoje em dia não é mais a mesma coisa que era antigamente. Então a gente vai trazer um pouquinho alguns conceitos sobre isso. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Uma revolução digital no direito. E aí é válido lembrar que todas as imagens que eu vou trazer aqui para vocês, tirando os prints, foram criadas por IA, tá? Então, esse vídeo aí, créditos lá para o Gemini e o VEO3, porque ele que criou esse vídeo. Mas nós estamos vivendo uma revolução digital no direito. A tecnologia, ela transformou a forma como se advoga, transformou a forma com que a gente se posiciona como advogado, como se mantém um escritório de advocacia, como se trabalha com direito. E os processos se tornaram mais rápidos. Nós temos agora essa possibilidade de comunicação instantânea, só o fato de nós estarmos aqui, cada um em um estado do Brasil, às vezes até fora do país, ao mesmo tempo, já é um sinal de como a tecnologia tem evoluído hoje. Podemos também ter acesso remoto a documentos. Todas as petições que são feitas na plataforma são feitas de forma remota. Você, às vezes, só visualiza ali o documento na plataforma, ou então baixa esse documento e você vai lá, faz o upload do seu documento também, e assim nós trabalhamos aqui na plataforma. Uma forma mais tecnológica de se fazer o direito. Então, um advogado moderno, além de dominar as leis, além de saber dominar ali o vadimécum, ele tem que saber também dominar a tecnologia. Tem que ser um verdadeiro gestor de tecnologia. E a gente vai ver o quanto que isso vai ser importante e vai refletir na continuidade do exercício da advocacia. Porque hoje em dia muito se discute, será que a advocacia vai acabar? É isso que a gente vai falar hoje também. Então, quais foram as transformações que nós vivemos aí? Vamos botar os últimos 20 anos na questão dos processos. Como os processos passaram a tramitar, como que funcionava a advocacia, como a advocacia passou a funcionar desde então. Nós tínhamos um processo físico, não sei quem pegou aí o processo totalmente físico, tinha que fazer carga de processo, carregar aquela meio que malinha, né? Era um carrinho com os processos, não sei se o pessoal aí chegou a pegar, eram vários volumes. Eu ainda cheguei a pegar um pouquinho na parte de criminal quando eu fiz estágio, e assim, eram trocentos volumes de processo para carregar, para poder digitalizar, porque ainda não tinha processo digital, pelo menos aqui no Rio, e na área criminal, e eu tinha que fazer esse trabalho, e era muito, muito chato. Então, eu imagino como que os estagiários, o pessoal que ainda não tinha carteira da OAB, ou então o próprio advogado que não tinha um grupo, né, trabalhando no escritório dele, sofriam para poder carregar esses processos. E também todo o transtorno de, às vezes, sumir uma folha, de perder algum documento. Enfim, existiam N problemas que poderiam ocorrer por conta do processo ser físico. Então, a gente vive aí um momento de transição da desmaterialização do processo. Então, ele deixa de ser um processo físico para começar a ser um processo digital, um processo eletrônico. Daí surge o sistema de processo judicial eletrônico, o PJE, e o ESAG. Mas depois surge também o EPROC, o PROJUDE, tem outros sistemas aí que alguns tribunais, como ainda não foi uniformizado, ainda utilizam. E com isso ocorreu a eliminação dos papéis, a criação de protocolos, gerenciamento de processos totalmente online, trabalho mais rápido, seguro e transparente, porque hoje você consegue acessar esse processo de onde você estiver, sem precisar esperar outra parte devolver o processo para o tribunal. O que mais nós vivemos aí? Um acesso imediato à informação. Se os advogados aí, que a gente chama de jurássicos, precisavam ir até bibliotecas, comprar coleções de livros, trocar de vadimécum o tempo todo, porque tinha que atualizar sempre aquela legislação. Se esses advogados tinham que fazer isso antigamente, hoje, na atualidade,
A gente tem acesso à informação e jurisprudência e doutrina na ponta dos dedos. Então, eu consigo fazer uma pesquisa jurídica só acessando a internet, só procurando em alguns sistemas até de busca que tem inteligência artificial e que já vão me dar, a gente vai até fazer uma simulação de como seria, que já vão me dar tudo que eu preciso ali, que já vão me dar todas as informações que eu necessito de acordo com o meu caso, inclusive. Então, a pesquisa jurídica, ela passa a ser feita com uma base de dados online, com plataformas digitais, que eu acesso instantaneamente qualquer jurisprudência. É até por isso que a gente coloca os links das jurisprudências nas petições, junto com as petições, para que o cliente possa confirmar ali também a veracidade daquele julgado. E a localização de precedentes ali é feita em segundos, é feita muito rápido. Pesquisa mais completa, ágil e cada vez mais específica. Então, se eu quero uma jurisprudência específica, eu vou colocar aqui um exemplo, talvez meio bobo, é sobre possibilidade de guarda unilateral. Quais são as possibilidades? Quando que eu posso fixar uma guarda, regulamentar uma guarda unilateral? Eu consigo fazer uma busca e encaixar exatamente dentro do caso do meu cliente. Vamos supor que seja um caso aí que os pais, eles brigam muito. Eu consigo achar hoje uma jurisprudência que se adequa totalmente a esse caso. Em caso em que há ali discussão, tem um relacionamento muito bom entre os pais, hoje se admite a fixação da guarda unilateral com base nesses precedentes. Outra transformação que nós estamos vivendo é a da mobilidade total da nuvem. Então, se a gente antigamente tinha, não tão antigamente, né, a gente tinha que salvar em pendrives, em CD, tinha que ter um monte de pasta no computador, acabava com a memória do computador por conta disso, aí às vezes tinha que baixar, imprimir para poder ter ali o arquivo físico. Se antes tudo isso era feito, hoje nós temos um sistema de armazenamento em nuvem. A maioria das pessoas utiliza o quê? Um drive. Você coloca, sobe, faz o upload dos arquivos lá, o pessoal que tem assinatura do Google Workspace tem mais espaço de armazenamento, e então acaba tendo aí 2 teras ou até mais de armazenamento, e a pessoa sobe ali os arquivos, faz as pastinhas dos clientes, ou você tem até um banco de petições ali, tem um banco de jurisprudências, tudo isso no Drive sem ocupar a memória do seu computador, e você também consegue acessar esses documentos do telefone, do tablet, enfim, você consegue acessar de outros dispositivos. Isso trouxe o quê? Mobilidade total para a advocacia. Se você é advogado e você atua, por exemplo, na Bahia, você consegue hoje defender um cliente seu que está lá no Ceará. Você consegue defender um cliente seu que está em Minas Gerais. Você tem flexibilidade. Às vezes você de fora do país consegue advogar aqui no Brasil. Então, a gente teve flexibilidade. O cliente te manda os documentos, coloca numa pasta no Drive, o próprio cliente às vezes coloca. Tudo isso nos trouxe mobilidade e trouxe flexibilidade para a advocacia. Então, essas são algumas mudanças que nós estamos vivendo no momento atual. Mas aí surge, porque até então a gente viu a advocacia 3.0, a gente viu a advocacia 4.0, a 5.0, que eu até falei no treinamento no início do ano que nós tivemos sobre agora nós temos uma novidade, a advocacia 6.0. E com essa nova advocacia surge um questionamento. Será que a inteligência artificial vai substituir os advogados? Será que os profissionais do direito vão ser substituídos? Será que a gente não vai ter mais curso de direito no Brasil ou no mundo? Que aqui no Brasil a gente fala até que demora um pouco mais para chegar, né? Mas quem sabe essa situação não vai acontecer? É uma discussão que está sendo feita. Mas eu tenho uma resposta para te dar, pelo menos a partir das minhas pesquisas e daquilo que eu tenho observado na tendência hoje do mercado tecnológico. Depende. Como sempre, toda resposta no direito depende, né? Se a pessoa chega para você, eu tenho direito a isso? Depende. Essa é a mesma resposta nesse caso. A advocacia pode acabar, mas ela também pode não acabar. Isso vai depender do tipo de profissional que você quer ser. O advogado que não consegue interagir com tecnologia, o advogado que não consegue trabalhar no sistema processual, por exemplo, lá do tribunal, um advogado que não consegue trabalhar com arquivo digital, um advogado que não consegue trabalhar com assinatura digital, um advogado que não consegue trabalhar com inteligência artificial, esse advogado com certeza vai ser substituído no mercado. Então, hoje em dia, é o que eu falei, o advogado tem que ser um gestor da tecnologia. O advogado que vai perder mercado, o advogado que não vai existir mais, é o advogado que não sabe, que não entende de tecnologia. Então, é essa a mensagem, inclusive, que a gente passa aqui na Facilita Jurídico, que a gente pode sim unir e deve unir a tecnologia ao direito. Então, será que os advogados vão ser substituídos? Tem até algumas reportagens por aí, como essas que eu colacionei aqui, que já estão falando sobre isso. Até o Elon Musk está falando aqui que a IA vai superar médicos e advogados.
advogados. Mas será que realmente é isso? Eu acredito que não 100%. E quais são essas características dessa nova advocacia? Da advocacia 6.0, tá fresquinha aí, que saiu do forno. Ela é uma evolução da prática jurídica. Você tem que unir agora o conhecimento técnico de advogado com essas ferramentas e inovações tecnológicas. Você vai ter quase que ser um CMTI, né? Não é para tanto. Você não precisa aprender a programar, mas você precisa saber lidar com ferramentas tecnológicas, você precisa aprender a lidar com alguns recursos aí. Eu vou trazer alguns mais básicos para você começar aí a praticar, a utilizar, incluir a IA no teu dia a dia. Ela não substitui um profissional, como eu disse, o bom profissional não é substituído por ela, mas te capacita para ter eficiência, para ter estratégia, para entrar no mercado e ser competitivo dentro do mercado. Então, quais são essas características? Tecnologia, usar softwares de gestão. Hoje em dia, grandes escritórios utilizam isso para poder até coordenar a quantidade de processos, que às vezes são milhares de processos num único escritório. Então, eles utilizam agora esses softwares para ter esse controle de prazo, de se alguma petição já está pronta. A gente hoje faz isso para os advogados dentro da Facilita. Eles conseguem ali organizar os processos deles, saber quais já foram protocolados, pelo menos no painel do cliente, eles conseguem fazer isso. Mas existem alguns softwares que também agregam para a gestão desse escritório. E a inteligência artificial, ela vai entrar na análise de dados, na jurimetria. Quem não sabe o que é jurimetria, é análise de dados para tendência de precedente. Então, eu consigo saber se está surgindo um precedente ali que vai me dar margem para eu engatar e ter um monte de processo em massa, por exemplo. Então, eu analiso esses dados e ali, a partir daquela análise, eu também consigo saber se eu vou ter isso no meu processo. Eu vou mostrar para vocês como dá para fazer isso com IA gratuita, tá? Segura aí. Então, automação de tarefas repetitivas, coisa que eu tinha que ficar fazendo várias e várias vezes. Hoje eu não preciso fazer porque uma IA faz para mim. Gestão, foco na eficiência, produtividade, otimização de recursos, gerenciamento de um negócio moderno. Hoje em dia o escritório não é só um escritório, ele é um negócio, ele é uma empresa. Apesar da OAB não dizer isso. Mas hoje o escritório, ele é sim uma empresa, ele é um organismo vivo, ele é um negócio. E para você se encaixar no mercado com trocentos advogados no país, com mais de 85 milhões de processos, de acordo com a última pesquisa do CNJ, isso no final de 2023, então, assim, você tem que saber se colocar. Você tem que saber ser um advogado do futuro, já no presente. O futuro é o hoje, agora. Então, inovação, adaptação a novas plataformas, novos modelos de negócio. A gente está vendo muita gente que está implementando técnicas de administração dentro dos escritórios, estão alavancando. E, como eu disse, análise de dados, decisões estratégicas com base em dados, sempre essa análise de dados para poder ter aí uma segurança naquilo que você está fazendo. E também trazer segurança para os seus clientes. Dentro dessa advocacia 6.0, nós temos 3 palavras que eu considero fundamentais, que são eficiência, você fazer mais em menos tempo e evitando tarefas burocráticas. Estratégia. Hoje o advogado, ele não só aquele que é bom de argumentação, igual a gente vê lá o Harvey, é muito bom de argumentação, consegue convencer. Não, além de ser uma pessoa que sabe falar bem, que sabe argumentar, que sabe convencer as pessoas, você também tem que ter estratégia. E essas estratégias envolvem análise de dados. Relacionamento. Você tem que ter um bom relacionamento com os seus clientes, porque no mercado competitivo, como está sendo a advocacia, tem um advogado em cada esquina. Então, para você ser um bom advogado e se posicionar no mercado, você tem que ter aí uma relação mais próxima dos seus clientes. E a tecnologia te ajuda nisso. Eu estava vendo até um vídeo de um advogado comentando que, e realmente é isso, quando você procura um serviço, você manda mensagem para várias pessoas que prestam aquele serviço. A primeira pessoa que te responde, geralmente é a pessoa com quem você fecha, a não ser que seja um preço fora daquilo que seja, ou às vezes a pessoa não tem agenda para aquilo. Vou dar o exemplo de um dentista. Você quer ir a um dentista, você se mudou de cidade e aí não tem um dentista de confiança nessa cidade que você já está acostumado aí. E aí você começa a mandar mensagem para os consultórios de odontologia. O primeiro que te responde, se o teu plano atende ou se o valor está acessível, você vai nesse consultório, até porque você já fez uma pesquisa antes na internet, né? Já viu ali as avaliações daquele consultório. Então, é mais fácil você fechar com que
primeiro te atende. E hoje, se você não foca nisso, se você não deixa a IA trabalhar para você, não terceiriza os teus serviços, como a gente faz aqui, que nós oferecemos serviço terceirizado. Se você não terceiriza isso para alguém, você não dá conta de ser o primeiro a responder essa pessoa. Você não dá conta de ser o primeiro a responder essa pessoa que vai ser um possível cliente seu. Então, a advocacia 6.0 é isso. Eficiência, estratégia e relacionamento. Então, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial no nível operacional é um conjunto de tecnologias, e aí, principalmente em machine learning, a gente vai ver a diferença, e processamento de linguagem natural, que é o que acontece, por exemplo, no ChatGPT, que permite que os computadores realizem tarefas que são humanas. E aí isso inclui uma capacidade de ver, de enxergar ali, de entender aquilo que está sendo visto, de traduzir idiomas falados e escritos, analisar esses dados, fazer recomendações. E às vezes a gente está usando a IA e a gente nem percebe. E aí eu tirei 2 exemplos. O Spotify. Você costuma ouvir algumas músicas. A maioria das pessoas utiliza o Spotify. Então você costuma ouvir um determinado gênero musical. Vamos supor que você costuma ouvir MPB. O que o Spotify vai começar a fazer? Confira aqui essa playlist recomendada para você. Escuta aqui esse cantor aqui que parece que tem a ver com o que você costuma ouvir. E aí ele começa a fazer sugestões. E se você coloca a playlist no modo aleatório, ele inclui o quê? As músicas que têm a ver com o gênero, com os cantores, as bandas que você está acostumado a ouvir. Então isso é o quê? IA. IA identificando, analisando os dados do teu consumo dentro do aplicativo e te oferecendo sugestões com base nisso. Outro exemplo aí, Google Tradutor. Alguém aqui já usou o Google Tradutor assim, nessa tradução simultânea de imagem? Eu já fiz para poder ler um manual que estava em chinês. Então, foi excelente. Deu assim, para entender o que estava escrito, e como eu não tinha tempo de, talvez, digitar aquilo tudo, coisa que seria impossível com um teclado ocidental, né? Mas até eu conseguir digitar aquilo tudo, até eu conseguir uma tradução daquilo, iria demorar muito. E até quando você faz uma viagem, às vezes você não domina tanto a língua do país que você foi visitar, aí você consegue usar o Google Tradutor. Que função é essa que o Google Tradutor está usando? A capacidade de ver e de entender aquilo que ele está enxergando. Isso é uma capacidade o quê? Humana. Então, isso é inteligência artificial. Show? E a partir desse conceito de inteligência artificial, eu tenho vários subcampos. Quais seriam esses principais subcampos dentro da IA? No caso, nós temos aí o machine learning, que é o desenvolvimento de algoritmos que os computadores começam a aprender a partir de dados e, às vezes, conseguem aprender sozinhos esses dados. Dentro do machine learning, a gente ainda vai ter o deep learning, que é um aprendizado profundo. E aí são dados mais complexos ainda que a IA vai interpretar e vai te dar aí algum resultado que você queira. Para você entender a diferença de uma coisa para outra, vamos supor que você tenha dado uma instrução para um cachorro para ele pegar uma bolinha. É uma instrução básica, né? É um cachorro pegar uma bolinha. Mas se você fala para esse cachorro pegar uma bolinha vermelha que está atrás de uma cadeira, é uma informação complexa. Então, essa informação complexa seria o que se faz com Deep Learning, que são redes neurais complexas dentro da inteligência artificial. Porque o cachorro vai ter que saber diferenciar a forma, então, um círculo, um quadrado, um triângulo, ele tem que saber o que é redondo, uma bolinha. Ele tem que saber identificar a cor, então ele tem que saber se é vermelha, se é amarela, se é azul. Ele tem que saber o que é uma cadeira, ele tem que saber que ela está atrás da cadeira. Então, assim, são dados complexos. Isso só se faz com Deep Learning. Processamento de linguagem natural. Permite que os computadores entendam o que a gente está falando. Então, quando você coloca lá no ChatGPT, me deu um conselho. Tem muita gente que faz isso, né? Me deu um conselho para resolver um problema X. Aí o ChatGPT fala, poxa, que pena que você está passando por isso. Não, eu recomendo que você faça tal coisa. O que o ChatGPT está usando aí? PNL, processamento de linguagem natural. Então, ele está entendendo o que você está falando, independente da língua que você está usando, o idioma que você está usando. Ele entende aquilo ali e ele processa aquela informação e te dá uma resposta. Visão computacional é aquilo ali de ver e interpretar o mundo visual. Um sistema, por exemplo, de reconhecimento facial usa inteligência artificial de visão computacional, interpretando imagens e trazendo dados ali. Robótica inteligente. Quem já está vendo aí a empresa do Elon Musk crescendo aí no ramo de robôs já vai entender o que é. O próprio nome já meio que é exemplificativo, né? É a robótica tradicional combinada com uma inteligência artificial. E aí você
ver robôs dançando, robôs interagindo, conversando, porque eu tenho um robô com uma inteligência artificial integrada. Então, esses aí seriam os principais subcampos dentro da IA. Então, IA não é só ChatGPT, gente. IA são muitas coisas. Eu já comentei com vocês no último treinamento sobre essas recomendações trazidas pelo Conselho Federal da OAB. Eu vou disponibilizar esse material para vocês. Então, só para a gente passar por cima, só para recapitular, e o pessoal que não assistiu o outro treinamento também está ciente aí, o Conselho Federal da OAB aprovou em novembro do ano passado algumas recomendações com orientações sobre o uso da inteligência artificial generativa. Então, seria aí ChatGPT, Gemini, o DeepSeek, que a gente vai trazer como é que usa nesse treinamento, que na época ele era só uma novidade. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, como que eu vou usar essas IAs generativas, esses recursos tecnológicos? A OAB, então, já deu aí a planta de como é que você vai usar isso de forma ética. No caso, seguindo a legislação, principalmente Lei Geral de Proteção de Dados, porque o ChatGPT ele não tem totalmente segurança ali em relação aos seus dados, tá? Então, o advogado ele tem que assegurar o sigilo dessas informações. A IA generativa não deve substituir o teu julgamento profissional. Por isso que eu falei, o bom advogado, o advogado do futuro, que não vai ser substituído por IA, ele vai se unir à IA e vai se tornar uma potência. A gente vai ver ainda até um conceito novo sobre isso. Então, limites e desafios éticos. Transparência quanto ao uso com os clientes, dizer que o conteúdo está sendo gerado por IA. Por isso que no início do treinamento eu falei para vocês que as imagens todas foram geradas por IA, tá? Então, a recomendação é que aquilo ali seja revisado periodicamente também. A recomendação, porque novas tecnologias estão surgindo e a recomendação da OAB é essa: revisar conteúdo, validar as fontes e buscar o aprimoramento. Depois vocês leiam com calma, eu até citei aí a recomendação. E aí a gente vai para alguns problemas que já estão acontecendo e vocês com certeza já estão cientes por aí. A gente até comenta lá no nosso Instagram. Corregedoria investiga o uso de IA por juiz que inflou 12 vezes o número de sentenças. Gente, esse juiz aí da segunda vara da comarca de Balsas, ele simplesmente emitiu centenas de sentenças com base na IA. Ele achou que ia trazer mais produtividade, mas o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra, porque a corregedoria começou a investigar isso e foi aberta essa sindicância para apurar a conduta desse juiz. Então, a gente já está vendo aí alguns problemas acontecendo dentro dos processos, dentro do sistema judiciário, por conta do uso incorreto da IA. Aí a gente vai, por exemplo, do advogado que a gente tanto fala aqui. Um juiz federal aplicou multas a um advogado por uso indevido de IA. E por que ele foi multado? Se você for parar para analisar esse caso, foi justamente porque ele colocou jurisprudência inventada, doutrina inventada dentro da petição. Isso dá o quê, gente? É causa para litigância de má-fé e ata tentatória à dignidade da justiça. Se você utiliza ChatGPT 100%, não confere as fontes, que eu vou te dizer, 99,9% de chance dessa jurisprudência estar inventada. Hoje mesmo eu fiz um teste e, assim, bizarro. Ele colocou exatamente uma tese de acordo com o que eu queria. Eu falei, nossa, que precedente maravilhoso. Pena que você é falso. Então, assim, não é real. Aquilo ali é falso. Então, aí que vem essa questão do advogado continuar exercendo esse papel aí de supervisão junto com a IA. Por que a IA não pode se fazer sozinha por enquanto? Porque você precisa estar ali analisando se aquela jurisprudência é real ou não. Então, assim, verifica se aquela jurisprudência, se aquela doutrina ali realmente existem. Tem vezes que o ChatGPT cria até texto de lei. Então, se você não conferir ali o artigo que o ChatGPT está citando, você pode cair numa casca de banana. Então, cuidado com o uso da IA em relação a isso. Por quê? Porque nós temos alguns riscos e a gente vai comentar sobre eles agora. Ó. A IA, principalmente quando você está usando aí uma IA generativa, ela pode cometer um erro que se chama alucinação. Então, a IA, ela inventa alguma coisa que, assim, ela não tem ali no banco de dados, então ela inventa para suprir aquela informação que ela precisa te dar. Então, assim, a alucinação de IA, o que seria? Ele vai criar informações que são adequadas ao que você quer. São informações plausíveis, mas são informações falsas. E aí, nesse contexto jurídico, tem casos que o modelo investigou como
simplesmente inventou, como a gente mencionou aqui agora, citações, jurisprudências, doutrinas, por isso que é importante a tua validação. Outro risco aí é o viés algorítmico. O que seria isso? É quando a IA, ela recebe dados específicos e cria um preconceito na IA. Aqui eu dei um exemplo sobre análise de históricos criminais, que poderiam fazer a IA interpretar como um risco de reincidência, baseado em minorias. Supor que você colocou ali a IA recebeu no banco de dados vários casos com pessoas de características específicas. E aí, toda vez que ela precisar analisar para saber se a pessoa tem um risco de reincidência, ela vai se basear nessas características. Então, você, em tese, cria uma IA preconceituosa. Sim, isso é possível. Isso é viés algorítmico. E aí, nem sempre é um preconceito relacionado a uma pessoa em si. Mas você pode alimentar uma IA para que ela identifique, por exemplo, cláusulas abusivas no contrato, só que você alimentou essa IA com contratos de grandes empresas de grande porte, multinacionais. Nem sempre essas cláusulas, o pessoal aí que é de contratos, vão se aplicar a um microempreendedor, por exemplo. Vão ser benéficas essas cláusulas para um microempreendedor. Então, se a IA gerar um contrato, ou então analisar um contrato com base nesse viés algorítmico, então não vai dar certo. A IA não vai cumprir a sua função de forma correta. Então, esse é também um risco na utilização da IA. Um outro risco é a dependência excessiva da IA. Então, a gente acaba correndo risco quando a gente vai usando muito inteligência artificial, e eu particularmente uso quase que o dia inteiro, a gente corre um risco de acabar se tornando excessivamente dependente dela. Então, até pra gente se comunicar com as pessoas, muitas vezes a gente se pega meio que, ChatGPT, melhora aí, porque eu não quero ser desagradável com a pessoa, então melhora aí essa resposta que eu tô querendo dar para ela. Então, às vezes, a gente se pega muito usando e abusando da inteligência artificial. Mas aí é que entra o fato de que a gente não pode, aí é o que eu coloquei, enfraquecer a capacidade de entender o contexto e a estratégia. Isso aí é algo essencial para a tua profissão como advogado. Você não pode se escorar simplesmente na IA, deixá-la fazer o que ela quiser e pronto, acabou. Não, você tem que ter senso crítico, você tem que analisar as coisas, você é um profissional do direito. Então, você é uma pessoa ali que está aplicando as leis, que está lutando pelo direito de alguém. Então, é importante não usar de forma excessiva a IA, e isso é uma tendência muito séria e que já está acontecendo no mundo atual. E aí, qual seria, então, o meu papel como advogado, seja dentro da Facilita ou fora da Facilita? O papel seria verificar a fonte, se aquilo ali é uma referência real ou não, que na maioria das vezes não é, confirmar se esses argumentos estão corretos, porque às vezes você mandou uma informação para IA. Eu já particularmente peguei esse erro no ChatGPT esses dias, que ele pegou uma conversa minha com ele anterior sobre um assunto aleatório e incluiu simplesmente os dados dessa conversa anterior dentro da conversa que eu estava tendo com ele. E aí ele simplesmente fez uma salada de informações dentro desse chat que eu abri e bugou. Então, assim, eu tive que meio que trazer ele, chat, eu tô falando de outra coisa. Porque às vezes ele enrola as informações, sabe? Por isso que é importante você validar se as informações estão totalmente certas, ainda mais se você usa IA para escrever petição. Então pode ser que você tenha botado uma informação ali que não tem nada a ver com o caso do cliente. Então é importante você fazer essa validação dos dados. Aplicar o bom senso, porque IA não tem ética, não tem empatia. É uma inteligência artificial. Então, um bom advogado tem que saber usar a ferramenta de forma ética e trazer uma argumentação mais humana e estratégica. Aí vem o profissional do futuro. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas já está rolando aí uma nova expressão no mundo jurídico, que é o advogado centauro. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Por que advogado centauro? Ele não é substituído pela IA, mas ele une duas coisas. Une as habilidades de um advogado, que são a ética, a criatividade, a empatia, capacidade de argumentação, juízo crítico, com a força e a velocidade da IA, que seria uma parte aí do cavalo, que seria o processamento de dados, a automação das tarefas repetitivas, acesso às bases de conhecimento. Então, quem é que vai continuar no mercado? É o advogado que não consegue nem pagar uma conta no sistema do Itaú? Não. É um advogado que realmente domina as tecnologias, que consegue ali trabalhar com a IA e reduzir ao máximo o tempo que desperdiça com coisas burocráticas demais. Bom, e aí qual seria o futuro da advocacia? Vamos para uma previsão aqui. A previsão seria que o avanço da IA iria alcançar tarefas mais complexas para análise de contratos, automação de pesquisa jurídica, redação de peças, coisa que já está acontecendo, tá, gente? Por isso que eu falei, o futuro é hoje, já está acontecendo, mas isso aqui é uma tendência cada vez maior. Acredito
que daqui a um ano a gente já está vivendo isso aqui. Então, uso de transcrição para transcrição em tempo real, para organização e indexação de documentos. Inclusive, amanhã a gente vai soltar no blog da Facilita um artigo justamente sobre transcrição, porque agora os TRTs vão implementar um sistema que veio lá do TRT 17 que faz a transcrição ao vivo das audiências. Então, assim, tá vindo coisa nova dentro do processo judicial nosso aqui no Brasil. Então, essa transcrição em tempo real para organização de documentos está prestes a se tornar até uma realidade aqui no nosso sistema no processo judicial eletrônico. O uso preditivo da IA para avaliar os riscos e prever as chances de sucesso de casos, que seria a jurimetria, que eu expliquei para vocês. Nós vamos ter ambientes digitais para disputas remotas. Então, para causas aí de baixo valor ou consumo, cada vez mais as coisas vão ser online, vão ser virtuais. Plataformas com chatbots para consultas simples. Então, o cliente vai começar a ser atendido ali primeiro por um assistente virtual, e aí só quando o assistente virtual realmente não conseguiu atender esse cliente que um atendente humano entraria para realizar esse atendimento. Aumento dos escritórios remotos, isso já é uma tendência. Não sei quem aqui já trabalha dessa forma, tem um escritório remoto, que se tornou muito, muito vantajoso na época da pandemia, principalmente porque era inviável sair de casa e aumentaram as audiências virtuais, e um escritório remoto hoje em dia é uma possibilidade, é algo que é real, que é tangível, e muita gente já se adaptou a essa rotina, já aceitou, já que isso é uma tendência e está seguindo isso aí. Então, a IA também vai começar a atuar como mediadora virtual, conduzindo aí esses acordos, sugerindo soluções. Isso também é uma nova tendência. E eu não sei se vocês viram, teve um caso de um advogado que usou uma sustentação oral feita por IA. Aqui no Brasil, isso ainda não está rolando, não está sendo possível fazer isso. Mas na China, isso já é uma realidade. Então, isso tudo que está acontecendo está sendo muito rápido, está sendo muito acelerado. Se você for pensar de 2020 para cá, olha quantas mudanças a gente já teve. Então, corre para você se manter no mercado de trabalho e se atualiza aí. Aí vamos para algumas ferramentas que tem disponíveis, depois vocês podem pesquisar sobre algumas que talvez vocês não conheçam. Aí nós temos o ChatGPT, que universalmente todo mundo conhece, o Gemini, o DeepSeek, que a gente vai ver agora como funciona, o YouLegal, o Judith Remor, acho que é assim que fala, o Inspira, o Astria, e o Juiz.IA. Tem outros sistemas que podem ser mencionados aqui. Eu particularmente uso o Astria, faço controle de alguns processos. Eu não advogo de forma recorrente, mas tem alguns processos, então eu faço o meu controle ali pelo Astria, ele me avisa quando tem alguma movimentação, eu consigo fazer um controle do andamento do processo, em que parte que ele está, se está em fase de sentença, se está em fase de instrução, eu consigo ali analisar, fazer essa análise dos meus processos, por exemplo, tá? Esse Júdice, se eu não me engano, ele é de jurisprudências, então ele traz ali um sistema de IA, eu acho que ele é pago, mas ele faz uma busca ali de jurisprudências para você. E tem outros aqui, se eu não me engano, no YouLegal você consegue receber pagamento de cliente por Pix e cartão de crédito pelo aplicativo e consegue fazer gerenciamento também no escritório. Então, assim, temos outras IAs. Hoje eu vou trazer para vocês algumas soluções práticas no ChatGPT, no Gemini, no DeepSeek e no Juiz.IA, que foi até comentado ontem no treinamento de precedentes. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona, que eu já fiz os testes e, assim, eu achei muito, muito bom. Eu já usava o Jus Brasil para as pesquisas de jurisprudência, para mim é o melhor site para fazer as buscas, mas o Juiz.IA, ele realmente está ficando muito bom. Se eles continuarem evoluindo o sistema, vai ficar, assim, uma ferramenta muito, muito boa para quem já tem assinatura do Jus Brasil. Então, vamos lá. Essa é uma dica que eu trouxe para vocês antes, que é da transcrição de imagens, e agora eu quero mostrar para vocês na prática como que isso funcionaria, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, para transcrever um texto onde consta uma imagem, um arquivo em PDF. Você não consegue copiar o texto desse arquivo, por exemplo. Vamos supor que o cliente trouxe aí um processo, você tem que fazer um agravo de instrumento. Ali no agravo de instrumento, você tem que qualificar as partes e tem que qualificar os advogados. O que você vai fazer se você não consegue copiar os dados? Você vai digitar dado por dado? Não faça isso, pelo amor de Deus. Usa o Gemini. Você vai tirar um print ali
ali daquele arquivo, vai jogar no Gemini com esse prompt que eu tô te botando aqui, eu vou disponibilizar esse material e ele vai digitalizar tudinho para você. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Ó, vai ser tudo em tempo real, hein, para ninguém dizer que saiu daqui sem entender como é que funciona. Eu vou pegar lá o prompt, vou acessar aqui um julgado aleatório que eu peguei. O prompt é: transcreva o texto da imagem a seguir. Vou pegar aqui um print, vou tirar aqui o print. Já tirei. É um julgado aleatório que eu peguei aqui uma jurisprudência e resolvi. É exatamente esse julgado aí que eu estava mostrando no print do slide. Vamos lá. Então, vou colocar aqui: transcreva o texto da imagem a seguir. E aqui está o julgado todo. Só você copiar e colar lá na petição. Bem fácil, né? Bom, a transcrição de imagens vocês já sabem. Só copiar esse prompt, tirar o print, na verdade, tirar o print primeiro, copiar o prompt, colar no Gemini, que ele vai fazer rapidinho. Síntese fática. Gente, às vezes o cliente, ele coloca um monte de informação, que às vezes você fica até meio perdido de que informação que você coloca ali na petição. Se está faltando alguma informação. Você consegue ter um controle melhor dessas informações usando o ChatGPT. Aí você pode usar esse prompt que eu vou disponibilizar. É um prompt que eu já tinha disponibilizado, mas vou mostrar para vocês como que vai funcionar na prática, talvez alguém não tenha pego, porque eu também não mostrei, tá? Então, eu vou pegar aqui, estou selecionando aqui, vou lá no ChatGPT, vou compartilhar com vocês a tela, prontinho. Aí, o que eu vou fazer? Vou colar aqui, vou pegar o prompt. Esse caso aí é para uma inicial de pedido de concessão de pensão por morte. Então, eu vou inserir aqui o nome da inicial, uma ação de concessão, uma ação previdenciária, vamos colocar aqui para ficar mais bonitinho, previdenciária de concessão de pensão por morte. Aí, considerando os fatos abaixo, elabore o tópico dos fatos de forma detalhada, tudo certinho. É necessário se referir às partes como requerente e requerido, que nesse caso seria o INSS. Vamos lá, vamos ver como é que o ChatGPT vai fazer. Então, ele vai falar ali, ó. O requerente é a pessoa interditada por decisão judicial, encontrando-se sob curatela exercida por sua irmã, que responde por sua representação civil e por todos os atos necessários à preservação de sua saúde. Desde há vários anos, o requerente depende economicamente de sua família. Tá vendo? Eu trouxe só isso aqui, um trechinho, só trouxe isso aqui. E olha a síntese dos fatos que a IA criou para mim. Tá perfeito. O que eu vou fazer aqui? Vou analisar, ver se está tudo certinho, de acordo com o que eu coloquei ali. Ele ainda vai colocar aqui, ó, diante do caráter alimentar e do benefício e da situação de comprovada vulnerabilidade, cumpre registrar já neste tópico fático a urgência que cerca o pedido. A ausência da pensão por morte da mãe compromete a continuidade de cuidados essenciais e a própria subsistência do requerente. Então, ele já vai trazer aqui praticamente tudo que você precisa. Aí, o que eu posso fazer aqui para melhorar isso e não ficar parecendo tanto que isso aqui foi uma IA que fez? Claro, revisar o texto, ver se todos os dados estão corretos. E em alguns trechos, gente, eu faço muito isso e assim, fica imperceptível. Pegar essas partes que eu cito algum documento, essas partes em que eu cito alguma coisa que eu tenho provas anexadas pelo cliente e colacionar ali. Nossa, fica impecável a síntese dos fatos. Você traz ali algumas colagens, umas colagens assim de documento, o comprovante de que o INSS indeferiu o pedido, o comprovante da certidão de óbito da mãe dessa pessoa que está pedindo, no caso, a pensão por morte referente à mãe. Então, eu vou trazendo essas informações dentro da minha petição e o texto foi todo feito pela IA. Um texto assim, organizado, bem articulado, com uma linguagem jurídica legal. Então, vocês podem ter certeza. Usa esse prompt aqui que vai dar super certo para vocês no dia a dia de vocês, tá? Síntese fática eu já fiz. O que eu posso fazer? Eu posso aproveitar ainda essa mesma conversa que eu tive com o ChatGPT. Eu posso pegar essa conversa que eu tive, os dados que eu já coloquei lá e pedir para ele escrever pelo menos um esboço dessa fundamentação para mim. Então, é claro, você vai conferir a veracidade desses dados, tudo certinho, algo que a gente já conversou antes, mas tem como você criar todos os tópicos dessa petição aí. Então, eu fiz aqui um esqueminha de uma estrutura de como seria essa petição e eu vou pegar aqui, ó, da comprovação do direito à pensão por morte. Então, eu vou compartilhar com vocês novamente o ChatGPT para vocês verem como ele vai aproveitar as informações que eu já coloquei lá para ele. Vou pegar o prompt, o título do tópico vai ser da comprovação do direito à pensão por morte. Então, eu vou pegar aqui, vou colar o prompt, o título, o tópico vai ser sobre a comprovação do direito à pensão por morte. Então, eu coloquei lá,
para ele considerar os fatos que ele já narrou ali para mim na síntese dos fatos, elaborar o tópico sobre a comprovação do direito à pensão por morte de forma detalhada, com escrita extensa, mencionando os artigos da legislação brasileira sem subtópicos e se referindo às partes como requerente e requerido sem mencionar o nome. Perceba que o prompt ele está escrito ali para a IA desenvolver de forma detalhada, porque senão ele vai fazer 3 tópicos, 3 parágrafos, um trechinho minúsculo de texto, mencionando os artigos, porque às vezes os artigos que ele cita estão certos, aí é válido você conferir, é mais em relação à jurisprudência, que é um problema, sem subtópicos, porque senão a IA cria o texto com subtópicos, e se referindo às partes sem mencionar o nome de novo, porque às vezes fica o requerente Luiz, a requerente Gabriela, ele menciona de novo, e fica horrível. Então, pra gente fazer certinho e não parecer tanto que tu usou 100% da IA para fazer, fica muito bom você usar esse prompt aqui, ó. Vamos ver qual vai ser a resposta do ChatGPT. Ali ele já está criando. Ali, ó, o direito à pensão por morte encontra-se previsto no artigo tal. Eu não vou conferir agora, porque senão a gente perderia muito tempo, mas você pode conferir aí. Como eu não atuo em previdenciário, eu não faço ideia se está escrito exatamente isso lá. Mas se você atua, muito provavelmente você sabe qual é o artigo. Então tá ali que o direito à pensão por morte encontra-se supostamente previsto no artigo 201 da Constituição Federal, ali especialmente daqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, como é o caso do requerente. Tá vendo que ele não colocou o nome da parte? Ficou ali requerente. No presente caso, restam atendidos todos os requisitos exigidos pela lei. Aí ele vai trazer lá, ó, o evento morte da genitora. Aí ele bota aqui, ó, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido. Aí aqui você pode incluir uma jurisprudência. Então ele traz um texto que você, obviamente, vai ter que adaptar, mas é um texto que já está pronto. Aqui você pode colacionar o artigo que ele mencionou, você pode trazer o documento que comprova isso. Aí você pode colocar lá o comprovante de que ele tem essa deficiência intelectual. Você pode comprovar qualquer coisa que esteja sendo mencionada ali naquele texto. E assim, não parece que foi feito por IA. Fica muito bem feito, tá? Eu uso isso no meu dia a dia. Tô falando para vocês que, assim, se vocês seguirem esses prompts, vai dar super certo para vocês, tá? Então, vamos lá para a próxima função, adaptação de texto. Você vai adaptar o texto para o teu estilo de escrita. Então, eu faço muito isso. Eu tenho um modelo pronto, por exemplo, para uma ação de alimentos. Aí eu pego esse modelo, pego ali um tópico que eu quero, e aí, conforme eu já fui criando esse chat, essa conversa com esses dados com o ChatGPT, eu só incluo o texto que eu quero com esse prompt aí, e simplesmente o ChatGPT escreve como se fosse eu. E aí ele só adapta com essas informações aí que eu trouxe. Também uma função que eu já trouxe para vocês, mas eu vou mostrar na prática que isso funciona. Então, vamos lá para o ChatGPT novamente, vamos ver como que isso vai funcionar na prática, tá? Eu vou pegar aqui um texto até de um modelo nosso de previdenciário. Esse texto tá no modelo. Eu vou pegar aqui, então, pego o prompt, que é considerando os fatos apresentados anteriormente, adapte o texto a seguir. Eu vou envio, ele já está ciente de como é o caso e tudo mais, então ele vai o quê? Vai adaptar esse texto que eu mandei para ele de acordo com esse novo caso que eu estou trazendo da pensão por morte. Então ele vai colocar ali, ó, se você for ver, tá basicamente o que está escrito aqui, gente, a mesma forma de escrita, diante do quadro, só que aqui, ó, se você for perceber, ó, para tanto devem ser, não sei se vocês de previdenciário já viram esse modelo da pensão por morte. Se vocês forem ver lá no sistema, tá? Para tanto devem ser comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Então, até então, toda exposição de fatos e argumentos expõe o direito da autora, aí você já tem uma autora, a concessão do benefício ora pleiteado, não havendo que se falar exaustivamente que foi companheira que se repetia exaustivamente que foi companheira do senhor Maurício por 31 anos. Então, você tem um caso aqui, no modelo, dentro do texto que eu passei para vocês aqui, que é de uma mulher que foi companheira de um homem e ela quer uma pensão por morte com reconhecimento de união estável. Nada a ver com o caso que a gente trouxe aqui até agora. Então, o que o ChatGPT fez? Aqui, ó. O fumus boni iuris decorre de todos os fatos e fundamentos jurídicos já delineados nessa petição inicial, que evidenciam de forma clara e documentalmente comprovada o direito do requerente, o quê? A pensão por morte instituída por sua genitora. Essa parte não tinha no nosso modelo. Falecida na qualidade de segurada do regime geral da Previdência Social. Restam incontroversos os requisitos legais. Então, ele está provando o fumus boni iuris aí de um caso que ele mesmo criou
criou a síntese dos fatos, ele mesmo está fazendo a fundamentação e agora ele está adaptando o tipo de texto que a gente quer, o tipo de fundamentação que a gente quer. Se você pegar os teus modelos e fizer isso, você pode ter certeza que não vai ter mais correção, porque não vai parecer que foi a IA que fez. Aqui ele está escrevendo exatamente pelo mesmo sistema, pela mesma técnica de escrita que eu mandei o resumo para ele. Maravilhoso. Eu uso muito, muito isso. Muito mesmo. E aí eu incluo até as partes que tem os artigos legais, porque aí eu já tenho praticamente tudo pronto para poder fazer a minha petição. Se vocês usarem isso, vocês vão se dar muito bem. Outra coisa que dá para fazer, elaboração de definições. Eu uso muito isso, por exemplo, para pedido de curatela, porque você tem que provar que a pessoa realmente não tem capacidade para poder ter discernimento. E na maioria das vezes, a gente pega um caso de curatela de quê? Alzheimer, pega um caso de demência, pega um caso em que a pessoa ela tem problemas de alcoolismo. Então, assim, são casos que a gente precisa trazer, às vezes, alguns termos técnicos. No caso do Alzheimer, por exemplo, eu não entendo, não sou médica, não trabalho na área da saúde. Então, eu poderia pegar aqui esse texto, o autor é esposo da senhora Marilene, que é portadora de doença de Alzheimer. Então, eu sei qual é a doença que ela tem. Então, eu pegaria o prompt, iria alterar esse doença renal policística autossômica dominante, que inclusive eu já usei numa petição isso aqui, esse mesmo prompt. Eu iria trocar isso aqui, esse defina aqui, essa doença renal iria trocar por Alzheimer. Então, colocaria, defina, sem utilizar termos muito técnicos, porque senão ele parece estar escrevendo um livro de medicina, a doença de Alzheimer, indicando os sintomas e as limitações da pessoa portadora da doença. Pronto. Você vai ter ali um resumo que dá para você extrair algumas informações para poder colocar na tua petição explicando por que essa pessoa ela não tem condição, não tem lucidez para poder administrar a vida dela, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é muito bom. E o Gemini, ele é mais seguro em relação a isso do que o ChatGPT. Então, eu faria no Gemini, tá? Análise de processo. Aí vem o querido DeepSeek. Por que eu não usei o DeepSeek ainda? Porque eu gosto de usar o DeepSeek para análise de dados. Eu gosto muito de usar ele para isso, porque ele consegue pegar os arquivos, claro que não muito extensos, porque ele tem uma limitação de tamanho de arquivo. Mas você consegue pegar ali os arquivos com ele e consegue extrair as informações, ele explica muito bem. Inclusive, pasmem, eu já escrevi artigo científico usando o DeepSeek. Eu peguei vários artigos científicos e eu fui construindo vários prompts ao mesmo tempo, mas eu peguei vários artigos científicos, pedi para ele extrair as informações que eu queria, informações essas estruturadas pelo ChatGPT. Então, ele estruturou o artigo científico para mim, com os tópicos que eu queria. Eu joguei no DeepSeek os artigos que eu queria embasar o tópico específico do meu artigo. O DeepSeek analisou esses artigos e, inclusive, escreveu com as citações do lado. Então, segundo fulano de tal, nossa, ficou maravilhoso. Não tem plágio, não tem problema nenhum e ele usou realmente fontes confiáveis. Então, assim, maravilhoso para escrever esse tipo de conteúdo. Análise de documento, eu prefiro o DeepSeek, tá? Infelizmente, ele não comporta arquivos muito extensos, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, isso aqui foi até o resultado do processo que eu vou mostrar para vocês agora. Se vocês forem ver aí, ó, ele vai fazer um relatório do processo, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora o DeepSeek, eu não sei se vocês já usaram ele também é gratuito, por isso até que ele ficou bem famosinho aí no início do ano, justamente porque você consegue fazer essas análises sem precisar pagar, como no ChatGPT, às vezes você, para ter um conteúdo um pouquinho melhor, fica mais limitado. Então, vou pegar aqui, ó, a cópia do processo, estou enviando, vou colocar aqui o prompt já. Ele demora um pouquinho para fazer o upload, e também o DeepSeek, ele vai mostrando o raciocínio dele na construção da resposta. Então, pode demorar um pouquinho para sair a tua resposta nesse caso, mas ele vai construindo aquilo ali. Então, é muito legal porque ele menciona, às vezes, a página em que tá o evento, a data, ele menciona os argumentos que a outra parte trouxe. Se for um caso assim, igual eu tô botando aqui de contestação, que você quer criar uma contestação, ele traz até os argumentos que você tem que combater. É maravilhoso. Vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar, porque o DeepSeek é um pouquinho mais lento do que os outros. E se vocês forem ver aí, ó, ele só vai ler 65% desse arquivo que eu mandei. Então, tem ainda essa restrição, mas se for um caso de um processo pequeno, ainda dá para usar ele 100% para fazer esse relatório. Ou você pode desmembrar o relatório, o processo em várias partes, e mandando aos poucos para o DeepSeek analisar. Então, você vai ter aí um relatório completo de um processo, olha a dica. Então, é só você esperar ele terminar de fazer a análise. Como vocês podem ver, ele mostra tudo o que ele está pensando. Teve uma vez que eu
tentei aprender sobre biologia celular com o DeepSeek. E foi muito legal, porque eu pedi para ele me explicar como se a célula funcionasse como uma fábrica. E a explicação dele foi maravilhosa. Acho que eu nunca entendi biologia celular na escola como eu aprendi com o DeepSeek naquele dia. E aí você vai fazendo perguntas para ele e ele vai te explicando cada vez melhor o contexto ali e tudo mais. Eu acho ele mais confiável que o ChatGPT, tá? Mas não é tão confiável para estudar quanto o Gemini, porque o Gemini ele também utiliza a base de dados do Google, então um pouco mais confiável para você receber algumas informações dele. Até quando eu quero, por exemplo, ter acesso a algumas leis e tudo mais, o Gemini me ajuda bastante nisso, tá? Justamente por essa integração. Então você vê aí, ó, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar certinho, acho que tá, porque eu tô transmitindo, mas você vê lá que ele já tá montando esse relatório para mim e vai sair o relatório completo, tá? Demora um pouquinho, mas aí, ó, olha a resposta dele. Me disse isso daí, não é incrível, gente. Eu sei que eu tô exagerando, mas é sério, é muito bom. Olha ali, ó, petição inicial, quando que ela foi protocolada, até que página que ela tá, quais foram as preliminares que foram apresentadas nessa inicial. Eu vou até subir aqui. Então, ali, as preliminares. Adesão ao juízo digital, ele vai dizer até onde foi feito esse pedido, o pedido de gratuidade de justiça, qual foi a fundamentação que foi utilizada, o outro requerimento para o uso do IPCA, o valor da causa, ele traz tudo. No mérito, ele vai dizer ali o que a pessoa alegou. Olha só isso, gente. Vocês que são de trabalhista, às vezes a petição inicial é gigantesca. Olha como facilita a vida de vocês. Aí ele traz até os arquivos que foram juntados junto da petição inicial e a página onde esses arquivos estão. Aí olha o que é mais legal usando esse prompt. Ele vai te dizer o que você tem que contestar. O que você pode alegar dentro dessa contestação. É incrível. Eu só joguei um arquivo, joguei um prompt, ele já fez o trabalho todo para mim. Ele analisou todo o processo. E aí você vai dizer ali, ó, questionar a hipossuficiência com base no histórico empregatício. Aí ele vai botando ali, ó. Claro que você vai ter que fazer uma análise se realmente aquilo ali se aplica ao caso, se é realmente de acordo com a lei, mas olha como facilita a tua vida. Defender a validade do contrato, aí você pode até colocar as informações que o cliente botou lá na plataforma, copiar e colar aí. Ó, sustentar a legalidade do contrato de experiência e dispensa regular, negar a aplicação, ó, reclamante admitido, não sei se só aplica no trabalho não atua em trabalhista, mas assim, não sei vocês, mas se vocês que trabalham em trabalhista, eu acho que é uma boa ajuda no dia a dia de vocês, tá? Ó, estratégias de defesa, impugnar as provas, exigir comprovação detalhada, sustentar a improcedência total. Gente, o processo tá todo aqui analisado, todo analisado, e ele ainda fala aqui até que página que ele analisou. Então, se você quiser desmembrar esse arquivo em PDF, e aí é só você jogar no Google, colocar lá, dividir PDF, que tem um monte de site gratuito para tu dividir, divide da 121 em diante. E aí ele vai fazer essa análise de novo, entendeu? Só que abre um outro chat, ou então aí mesmo, porque ele tem esse limite aí de arquivos. Então, infelizmente, isso só atrapalha um pouquinho. Mas olha o nível do relatório que a IA tá trazendo pra gente. Incrível. Tem uma outra opção, essa eu não vou mostrar por causa do tempo, mas eu vou mostrar o resultado, porque tá lá no slide. É assim, eu achei fantástico. Para o pessoal que trabalha, que atua em trabalhista, que tem que analisar PPP, para o pessoal de previdenciário, que às vezes tem que analisar laudo para auxílio-doença. Enfim, é maravilhoso. É a função de análise de laudo. O DeepSeek também faz essa análise. Eu já usei para analisar um laudo de Alzheimer, justamente para uma ação de curatela. Então, maravilhoso. Você usa esse prompt, ele vai fazer um relatório completo do laudo médico, simplesmente para você, com todas as coisas ali que você pode pedir. E outra, ele ainda vai trazer os pontos favoráveis e desfavoráveis para você impugnar o laudo pericial. Isso é muito, muito bom. Sério, é maravilhoso. Então, ali, ó, olha o que ele vai fazer. Eu peguei um laudo qualquer aleatório, ele colocou lá o nome do paciente, os documentos que foram trazidos, o diagnóstico dessa pessoa, que no caso seria esquizofrenia, quais foram os sintomas, o histórico das crises da pessoa, ele tá trazendo tudo. O tratamento que a pessoa faz, e aí, puxando lá o histórico, se eu fosse puxar além, ele iria trazer para mim também, para vocês que leem muito laudo, que precisam especificar laudo, fazer impugnação de laudo, isso é muito, muito bom. Facilita muito para vocês fazerem essa análise, porque às vezes o laudo tem um monte de termo técnico e o DeepSeek faz essa análise para você. Resumo de pedido de correção. Gente, eu comecei a usar o ChatGPT para fazer resumo do que o cliente está pedindo. Eu não sei vocês, mas às vezes é difícil de entender o
que o cliente está querendo no pedido de correção. Aí acaba que você não entende o que ele está querendo ou esquece algum ponto, porque foi em áudio, ou então porque explicou ali mais ou menos, você não conseguiu abstrair o que era preciso fazer, e a gente acaba às vezes esquecendo, passa, vai para uma segunda correção, às vezes uma terceira correção dá um problema, poderia minimizar esses problemas usando o ChatGPT. O que você vai fazer? Vai pedir a transcrição do áudio e dessa transcrição joga tudo lá no ChatGPT com esse prompt aqui. Ou então, o cliente mandou escrito, pega todas essas informações e joga no ChatGPT. Vai sair um relatório maravilhoso, igual esse aqui que vocês estão vendo, com o ChatGPT dizendo tudo que você tem que fazer na petição. Inclui utilizar a imagem que vai ser encaminhada, o resumo tem que vir logo após o preâmbulo da peça, inserir o nome completo e endereço dos advogados conforme consta na procuração. E esse aqui, gente, é um pedido de correção real da nossa plataforma, tá? Que eu joguei lá no ChatGPT e, assim, ficou N vezes mais claro o que a cliente tá. Então, assim, é muito, muito bom e dá para você extrair muita informação boa para poder facilitar aí o teu dia a dia. Transcrição de áudios. Não sei se vocês já usaram, mas ferramentas de transcrição de IA hoje em dia ainda são difíceis de se acessar, a maioria pago. Então, dá para você fazer uma coisa um pouco mais básica, que é o quê? Transcrição de áudios de mais ou menos até 4 minutos, eu já consegui fazer de 5, tá? De até 4 minutos lá no Blip vira texto. Ele é simplesmente um número de WhatsApp, que eu botei aí o QR Code para vocês, disponibilizei o QR Code desse número, aí é só você apontar a câmera do teu telefone e marcar ali que você vai, esse contato aí, eu deixo salvo no meu telefone. E aí toda vez que você precisar fazer uma transcrição de áudio, é só você encaminhar esse áudio ou anexar na própria conversa esse áudio que o Blip vira texto vai transcrever o que está escrito, o que está sendo falado naquele áudio. Então, você coloca ali, só botar direto, você não precisa escrever nada, ele já faz automaticamente, então não tem prompt. É só você entrar na conversa do Blip vira texto, enviar o arquivo, aí ele vai botar lá um momento, já estou transcrevendo, é exatamente isso aí que está escrito, transcrição. Aí ele vai botar ali, ó, vamos dar uma olhada e puxar lá, e aí eu levo para o senhor aí, tá ok? É um áudio que foi enviado e você vê que nem tá em MP3, não tá no formato do WhatsApp, tá em Opus. É um formato diferente de áudio e ele também lê, tá? O Blip vira texto também faz resumo do que tá no áudio, ele faz tradução do que tá no áudio, então assim, é muito bom. Tá? Então, vocês podem aí acessar esse WhatsApp, esse número do WhatsApp, é um número de WhatsApp, e utilizar porque é muito, muito útil. Busca de jurisprudências, aí a gente tem o Juiz IA, eu vou ver se eu consigo rapidinho mostrar para vocês. Não sei se todos aqui já usaram esse Juiz IA, que é do Juiz Brasil, mas ele é muito bom e assim, funciona legal. Eu testei mais cedo, eu vou só compartilhar com vocês o resultado que eu mostrei aí no print, tá? Usando esse prompt que eu tô mostrando aí para vocês. Eu coloquei lá, busque por acórdãos, aí você vai colocar o tribunal que você quer, do TJSP, é igual o ChatGPT a estrutura, né? Igual dos outros sistemas. Sobre negativação indevida, a busca deve incluir casos que tratam de dano moral com os valores arbitrados. Ali, a resposta... Com certeza, encontrei diversos acórdãos. Aí, olha que legal. Ele coloca qual é o entendimento pacífico do TJSP, ali, ó, que é um dano moral em re ipsa, que independe de comprovação. Bota ali o valor da indenização e qual é o valor que está sendo arbitrado aqui pelo Tribunal de São Paulo. Aí, ó, o que ele coloca aqui também? Quais são os casos de destaque? E são todos recentes. Ó, você vê aqui, não são 2025, mas assim, tá dentro daquele limite nosso ali de 3 anos, sabe? E aí, ó, ele ainda faz um resumo mostrando o que aconteceu. Ó, operadora de telefonia, dano moral por inscrição, falando que a inscrição não precisa de prova, ó, a inscrição desabonadora não precisa de prova do dano moral, cobrança de débito já quitado. Aí, ó, ele vai trazendo ali, ó, os juros de mora, falando sobre isso também, falando sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que a empresa não demonstrou a regularidade do débito. Então, assim, super recomendo para vocês. E o legal é que quando você clica para abrir o julgado, ele vai direto para o Juiz Brasil já para você copiar a ementa. Então, maravilhoso para vocês trabalharem aí com busca de jurisprudência. Eu, particularmente, ainda não tinha utilizado com muita frequência, mas vou passar a utilizar porque, assim, valeu muito a pena essa descoberta e vai ajudar muito vocês também, até porque é obrigatório o uso de jurisprudências nas petições. Jurimetria. Não vou trazer nada, porque só para vocês entenderem, tá? Até porque eu precisaria pegar 2 arquivos e aí teria o tempo do Gemini ainda processar, enfim. Dá para usar Gemini para jurimetria? Dá. Pega 2 julgados,
ou mais, pega ali os julgados, por exemplo, daquele mesmo resultado ali do juiz A, pega aqueles julgados, tem a opção, alguns julgados no Juiz Brasil tem como baixar. Então, baixa o arquivo. Se você não conseguir baixar, vai no site do tribunal, procura o número do processo que tem como. Então, baixa aquele julgado, coloca lá no Gemini, faz o upload e joga esse prompt. Ele vai gerar um relatório completo de jurimetria de graça para você. Preste atenção no que eu tô te falando. Isso daqui vai ajudar muito você no teu dia a dia aqui na plataforma e como advogado. Olha o que ele colocou ali para mim, um exemplo, né, que eu peguei as dois primeiros acórdãos que saíram da pesquisa do juiz A e coloquei aí. Aí ele botou ali, ó, com base nas sentenças fornecidas, aqui está uma análise dos principais argumentos, da tendência de decisão do magistrado e dos resultados. Mas você pode colocar acórdãos aqui também no prompt, mas é porque esse prompt ele foi gerado por mim, por IA. Então, esse específico aqui eu quis que ele criasse para poder ele entender o que eu queria. Então, principais argumentos e tendência de decisão. Ó, as duas sentenças analisadas tratam de apelações envolvendo indenização por danos morais devido à negativação indevida do nome dos consumidores. Aí, olha o que ele vai botar ali, as teses que foram reconhecidas dentro desses julgados. Então, a primeira que ele vai colocar ali, ó, é o argumento de que a negativação indevida em do nome em cadastro de inadimplente gera dano moral por si só. Você já tem uma tese para combater e com base nesses julgados. Isso é muito fácil, te facilita muito para trabalhar no teu dia a dia. Então, jurimetria não é uma coisa assim absurda. Só você pegar os julgados e colocar lá no Gemini com esse prompt, tá? Que vai dar certo. E aí, eu encerro aqui. Estamos chegando ali aos últimos minutos do nosso treinamento, mas queria trazer aí uma reflexão para vocês, que o futuro da advocacia será escrito por profissionais que dominam a tecnologia e preservam a essência da justiça. Então, se você quer ser um profissional do futuro, um advogado que não vai perder mercado, um advogado que vai continuar ativo aí, independente do que aconteça, que a IA nunca vai conseguir substituir, é preciso se atualizar, se adaptar a essas mudanças, às novas tecnologias. Isso aí é algo assim que hoje é imprescindível. Eu sei que, às vezes, eu até brinco com os meus pais, né, que eles são de outra geração, então eu já meio que nasci quando já tinha computador por aqui. Então, meus pais, às vezes, têm dificuldade de pagar uma conta. Às vezes tem dificuldade de passar um Pix. Então, são dificuldades próprias da geração, mas eu falo para eles, se vocês não aprenderem a mexer nessas coisas, vai chegar um tempo que vocês não vão pro mercado mais. Vocês não vão comprar comida, porque a tecnologia tá aí. E a gente vê isso no dia a dia. Agora vai ter o Pix parcelado. Enfim, existem várias mudanças acontecendo. Então, do básico do Pix, que todo mundo usa, até você fazer uma super análise de jurimetria usando IA, não tem mais limite, né? Dos robôs lá, do Elon Musk, existem N coisas acontecendo agora e vão continuar surgindo em ritmo acelerado. Então, nós precisamos abandonar um pouco essa advocacia super tradicional para mergulhar agora nesse novo mercado, nessas novas tendências, nesse mundo da advocacia moderna, tá? Espero que vocês tenham entendido. Assim, são dicas de como a gente pode utilizar a IA de uma forma mais proveitosa no nosso dia a dia. Existem N outras formas de utilizar a IA, eu mesma vou testando aqui, outra coisa ali, aí eu vejo que dá certo e trago para vocês. Então, vou até analisar outras IAs, ver o que está surgindo aí no mercado. E mais para frente a gente faz uma nova reunião de atualização para vocês. E muita coisa já atualizou desde o início do ano, e a gente só está em agosto. Tem muita coisa aí para surgir e a gente quer atualizar vocês, quer continuar trazendo esses conhecimentos para vocês, tá bom? Gente, obrigada por terem ficado até aqui.